vamos neste momento estudar o nosso Evangelho para que nós possamos ser mais felizes na nossa pacificação interna. E externamente vamos construindo esta pacificação. Vamos construindo, não é? Então, hoje a gente estuda bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A gente vai estudar o item sobre a indulgência. Sede indulgentes para com as faltas alheias. Aqui é um comentário na parte Instruções dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de vossas faltas não significa muito, pois Deus não pune. O que é preciso quando pedis perdão é força para não realizar novas transgressões, novos enganos. Quando pedis o favor de Jesus para convosco, pedes a força para não cairdes de novo, a força necessária para entrardes numa nova senda, num novo caminho, num caminho de submissão ao seu amor, que devemos espalhar com o próximo. Isso é importante quando pensardes em termos de perdão. Uma das coisas do perdão, ele vai dizer outras, né? E vamos parar por aqui. É que pedir perdão envolve pedir forças para mudar aquele ato de infração cometido por nós. A gente tem aqui, mesmo falando de perdão, nós vamos utilizar alguns exemplos sobre reencarnação. Histórias daquele médium, Edgar Cayce, que Hermínio Miranda conta. E ele mostra, no livro Reencarnação e Imortalidade, ele mostra a história primeiro. Vamos começar do começo, de princípio, pelo mais simples. Na verdade, não é só desse médium Edgar Cayce. Ele fala de outras histórias também. Mas nós vamos eleger de acordo com o que a gente vai retirar de cada uma. O primeiro caso, ele mostra que este médium ele foi se convencendo da reencarnação. Ele também não sabia, não acreditava. Além de começar pelas próprias reencarnações dele. Ele viu que na última encarnação, ele tinha sido uma pessoa, numa das encarnações últimas, melhor dizendo, ele tinha sido uma pessoa que tinha abusado muito das pessoas. Ele era uma pessoa que fazia comércios e coisas ilícitas e juntava esse dinheiro para ter uma casa, assim, como fosse de orgias ou de coisas que, de forma que não era só o prazer dele que lhe importava, também ele abusava
fazia coisas que infelicitavam as pessoas. Então ele sentiu, a consciência dele se sentiu tão culpada que ele reencarna com a mediunidade para fazer o bem a muita gente, já que ele fez o mal a muita gente. Então, muitas das situações de mediunidade, né, são este desejo, uma mediunidade muito ostensiva, quer dizer, muito forte. É este desejo de fazer o bem a muita gente quando a gente pede para ajudar, para como que se pacificar em termos de consciência. Então, ele aprende isso com a própria história de vida dele, do médium. E depois ele começa alguns casos que, na verdade, são os que o Hermínio Miranda cita dele. Então, ele conta que foi chamado para curar, ele tinha uma mediunidade curadora. Ele foi chamado para ajudar, era um americano, né? E para conversar com a pessoa, e às vezes quando ele dava o passe e tudo, ele conseguia dialogar com a pessoa, e havia progressos muito grandes. Esse rapaz, muita gente foi ajudar, porque ele tinha 34 anos, era casado e tinha um filho, e tinha aquela esclerose múltipla. O braço direito e a perna direita começaram a encolher, quer dizer, a pessoa vai atrofiando, como diz o povo, né? Aí ele disse que amigos delicados começaram a querer ajudá-lo. E então ele vai e tenta ajudar. Mas quando ele vai tentar ajudar, ele percebe que uma entidade diz para ele que ele não cure aquele rapaz, aquele moço, 34 anos já não é rapaz, né? Aquele homem já maduro, imediatamente, como ele achava que era do seu direito, porque o rapaz ficou exigindo do médium que ele o curasse de imediato. Então, como a cura, ela exigia, vamos dizer, um processo, um percurso, um tempo para se fazer, porque era o tempo dessa pessoa refletir em algumas das coisas que ela fazia, que continuava fazendo. Esse aqui é o problema. Tinha feito gravemente outra vida e continuava fazendo. Então, o problema aflorou. Porque se for só pelo passado, nem sempre aflora. Mas é porque tem o link, quer dizer, aquele elemento, aquela gota d'água que detona o passado. É quando você começa a repetir todo aquele movimento que você pisou na bola, vamos dizer assim, que você fez mal a muita gente. Então, a garrafa, vamos dizer que era uma garrafa cheia d'água, aquele mal, a garrafa está quase transbordando. E aí você reencarna para ajudar, para fazer as coisas, e com o esquecimento do passado, mas você começa a não cuidar dos seus impulsos e a repetir grandes erros. Quando você começa, toda aquela avalanche do passado volta, porque a pessoa não mudou. Isso acontece com todos nós, não é? Então, por isso que é importante, como Kardec diz, mudar. A gente só é livre quando muda, senão a gente fica preso a injunções do passado. Então, voltando, ele ficou exigindo de um jeito tão grosseiro, fazia confusão com as pessoas que iam ajudá-lo, exatamente como o Espírito disse, que ele ele fizesse da cura não um processo imediato, mas que que levasse algum tempo. Ele não disse nem um tempo grande, para esse rapaz, esse que estava atrofiando, vamos dizer assim, esse que estava com esclerose múltipla, ele que tinha 34 anos, para que ele refletisse um pouco sobre as ações dele. Ele era muito assim. Aí ele começou a fazer confusão com o médico, com as pessoas que queriam ajudar, e de fato, como o Espírito dizia, porque ele escutou aquilo que o Espírito dizia, mas, na verdade, ele tentou ajudar o moço, é porque não veio a cura imediata. Aí, depois que ele fez isso, ele refletiu que, mesmo que ele tenha ouvido isso, os espíritos o ajudaram a ele melhorar sensivelmente. Só precisava ele fazer o esforço para consolidar a cura. Consolidar é não voltar a ter nenhum processo
daquela doença, entendeu? Porque às vezes a pessoa se cura, mas volta um pouquinho. Então ele disse, para que não volte nada, ele tem que mostrar que faz um esforço de transformação. Aí o espírito até disse assim, para que ele dissesse a ele, para que ele desejaria o corpo dele curado, para se satisfazer com desejos e apetites físicos que não tinham valor, para que ele pudesse deixar crescer o seu egoísmo. Sendo assim, seria melhor ficar como está. Porque aquele sofrimento, pelo menos, fazia uma contenção, não é? Aí ele disse, nenhum tratamento poderia ser eficiente enquanto não houvesse um esforço espiritual. Por isso que às vezes a pessoa pede uma cura espiritual ou reza e entrega para a pessoa fazer isso, às vezes não faz nenhum acolhimento àquela ideia de refletir sobre si como um ser espiritual, como se o outro pudesse curá-la independente de qualquer movimento interior de sua alma de transformação. Então, o Hermínio Miranda comenta que é importante essa nossa reflexão, na verdade todo o tempo, mas que no momento de dor, de doença, ela fica mais, às vezes, dramática, não é? Porque fica diante da dor. Então, ele ficou bom, o rapaz, e ele esclareceu. É o que ele conta. Depois tem o caso de uma senhora. Então, aí a gente vê que a dor da doença ou do sofrimento, ela vem como contenção. Quer dizer, ela segura a pessoa para ela não errar mais. No caso dele, até para pedir a cura ao médium, ele fez confusão com o médium, obrigando ele a uma cura instantânea. E as pessoas que estavam querendo ajudá-lo também, que faziam orações e tudo. E o próprio Espírito disse para ele, em algum momento, disse que ele dissesse algo daquilo ao consulente, quer dizer, aquele rapaz que procurava ajuda, dissesse algo disso, que ele precisava fazer um esforço de transformação. E ele explicou todo esse processo. A gente traz as coisas acumuladas, esquece o passado. Olha que grandeza de Deus, né? Como disse Kardec perguntou aos espíritos, e por que a gente não lembra? Sendo assim, não vale. Se a gente não lembra, ele disse não, porque seu espírito tem dentro de você esse passado e você conhece-o pelos impulsos de hoje. Pelos impulsos que você sente. Se você tem aquele impulso e domina e transforma, você já mudou aquele registro do passado, que lhe fará mal algum dia. Então, quando você muda, é como se você limpasse, apagasse. Igual quando você vai fazer um exercício novo, que acerta tudinho, e você fosse apagar aquelas tentativas anteriores, né? Vamos dizer que você tenta resolver um problema de matemática. Você faz uma solução, tenta aqui, não deu certo, tenta aqui, não deu certo, a terceira deu certo. Você apaga as duas e entrega para o seu mestre a resposta certa, né? O processo em que a resposta está certa, o movimento de acertar, vamos dizer assim. Então, aí ele mostra que tem que haver esse esforço, não é? E aí o esforço aí no caso também, aí já é uma leitura minha do próprio médium, das pessoas que ajudaram, de não querer nenhuma retribuição. Eles queriam só se defender, porque o rapaz era agressivo, né? E poderia causar muitos males às pessoas que estavam querendo ajudá-lo. Aí, mas a gente tem que se defender sem atacar, né? Esse aqui é sempre e quando fizer o bem, não esperar a retribuição. Aqui no outro caso, é o caso de uma mulher chamada Estela, que era simpática, tranquila e tímida. Quando ela se divorciou e ficou com uma filha, ela teve que procurar emprego. E ela, de fato, arranjou um emprego. Sabe, um super emprego? Uma fortuna que ela ganharia. Os aposentos luxuosos. A casa era de uma família riquíssima. Mas ela quase desmaiou quando foi ver seu paciente. O homem ele ficava cercado com uma coisa que parecia uma cerca dentro do quarto dele, porque ele destruía tudo, rasgava as próprias roupas e tudo. Quando ela chegou perto, que olhou para ele, ela foi para o banheiro
passou mal. Aí pensou, meu Deus, eu preciso tanto desse emprego, mas eu não estou conseguindo. Ficou em desespero. Aí ela foi conversar num lugar que ela pudesse ter uma explicação espírita sobre o que ela estava vivendo. Foi buscar, vamos dizer, auxílio para resistir ao impulso que ela teve de sair correndo. Aí ela soube que ela tinha vivido no Oriente Médio, com esse homem, ele tinha tipo um harém, e ela tinha sido uma das pessoas que ele fez muito mal. E aí ela poderia, seria uma grande experiência, ela ia ver por quê, aprender a amá-lo, porque ela tinha um certo poder sobre ele, justamente porque tinha esse laço passado. Então, de fato, quando ela olhava para ele, ele obedecia. E aí ela mudou já. O rapaz trabalhou 2 anos, depois ele desencarnou em paz. Quer dizer, toda aquela expiação esse homem doente, todo aquele movimento da alma convulso, revoltado, não estava sendo usado por ele próprio para evoluir. Mas quando essa pessoa chegou a quem ele devia, né, e que foi cuidar dele, ela estava sendo ali uma enfermeira paga, regiamente paga, e ela precisava muito. Ela ficou 2 anos porque ela tinha uma ascendência moral. Porque a ascendência moral, ela era muito boa já tinha tido reencarnações em que era muito boa, desde aquela antiga. Pronto, não é santa, não, a gente não está dizendo isso não, como diz o povo, né? Mas já tinha arregimentado qualidades da alma, muito singulares e muito belas. Então ela conseguiu a força moral de pausar aquela revolta dele e tratando ele bem, que foi isso que os espíritos disseram. Trate-o bem, ame-o se possível, e ele se transformará. E aí a gente vê que a contenção que o pessoal fazia, ela podia ser uma solução, mas a transformação é só o amor. Por isso que se faz ainda polícias e tudo, porque há a contenção. Mas transformação é o amor e a educação. A educação pelo amor e pelo conhecimento que se pode ter. Inclusive das leis espirituais, que são leis justas, imutáveis, mas que precisam da visão da reencarnação para que a gente as compreenda em sua completude. O último caso que a gente vai ver, então, aqui a gente deixa a experiência espiritual, uma experiência difícil como uma experiência espiritual. Que às vezes traz elementos, quase sempre, não é? Do passado, que você vai ressignificar, vai enfrentar e vai transformar em si quadros antigos, até sem tanta precisão de si mesmo, de se transformar. Aqui no caso dela é só a paciência e a superação pelo perdão, porque ela sabia o que ele tinha feito, ela sentia, mas aprendeu pelo perdão a superar aquele impulso que desejava que ela fizesse saísse correndo quando ela viu aquele homem tão hostil, tão agressivo, tão louco, né? E ela precisava ser enfermeira dele. Então, ela, quando perdoou, ela conseguiu a pacificação necessária para atuar como enfermeira, e como ela tinha um ascendente moral sobre ele, ela conseguia mais coisas que ninguém conseguiria. E aí o terceiro caso é de uma criança que estava no meio daquelas crianças que Jesus vira e que só de contactar com ela, esse médium se ajoelhava emocionado e chorava. E porque era um espírito que certamente vinha em tarefa de auxílio, que ele não detalha aqui, porque essas pessoas, elas têm um conhecimento do Evangelho. No caso desse ele tem um conhecimento do Evangelho de Jesus, que o auxiliava a ver a reencarnação. Mas não desenvolve mais amplamente reflexões, como a gente está desenvolvendo, né, dentro da perspectiva espírita, porque não detinha. Ele vai construindo estas reflexões, ele vai construindo as reflexões sobre reencarnação, sempre pensando qual é a aprendizagem que eu tenho que fazer, que Jesus me traz.
Porque no fundo, em cada dor que a gente tem, em cada sofrimento, há uma aprendizagem do Evangelho para ser vivida. Não, nada é assim gratuito, como se fossem cartas jogadas a esmo, que tem os enigmas e as vidas de todos. Não. As coisas elas têm um caminho, que é esse caminho de sair do desvio, quando a gente se desvia da lei do amor, e voltar para a lei do amor, para que nós aprendamos a ser melhores. Aprendamos a construir uma terra mais feliz e nos construir dentro desse processo melhores. Muita paz.